Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a estequiometria. A estequiometria ela vai estabelecer relações entre as quantidades de reagentes e de produtos de uma determinada reação química a partir dos coeficientes estequiométricos da equação química balanceada. Então, por exemplo, aqui eu tenho N2 mais 3H2, que são meus reagentes, produzindo 2NH3, que é o meu produto. Tá? Então, eu posso saber a quantidade de produto que eu vou produzir a partir dos meus reagentes, ou eu posso, sabendo quanto de produto que eu quero, qual vai ser a massa de reagentes que eu vou precisar para isso. Tá? E eu posso fazer essas contas utilizando a equação química devidamente balanceada e também as massas molares dessas substâncias. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos olhar primeiro, equação química devidamente balanceada, esse é o primeiro ponto, tá? Eu preciso ter a equação química devidamente balanceada. Se a equação não estiver devidamente balanceada, eu não posso fazer as contas, os cálculos estequiométricos. Eles vão dar errado muito provavelmente, tá? Eu tenho aqui, regra de 3 ou proporção. Então, eu vou estabelecer regra de 3 ou proporção entre os reagentes e os produtos, tá, da minha reação química. Eu vou também, em alguns momentos, precisar utilizar, tá, qual é a definição de mol em relação à quantidade de partículas. Tá? Então, 1 mol é 6 vezes 10 elevado a 23 entidades químicas, que podem ser íons, moléculas, átomos, etc. Em alguns problemas, vai envolver a quantidade de átomos ou de moléculas e a gente precisa dessa definição. Tá? E a gente também precisa das massas molares das substâncias. Tá? Então, a gente precisa desse dado também. E, obviamente, a gente encontra na tabela periódica as massas atômicas, tá, para cada um dos elementos. Por exemplo, aqui nós temos N2 mais 3H2 dando 2NH3. A mesma equação química que a gente viu logo no início. Tá? Então, aqui, pessoal, logo de cara, a gente interpreta da seguinte maneira. Uma molécula de N2 mais 3 moléculas de H2 produzindo 2 moléculas de NH3. Tá? A gente pode interpretar dessa maneira, mas é mais comum e mais usual a gente interpretar da seguinte maneira. 1 mol de N2 vai reagir com 3 mols de H2 para produzir 2 mols do NH3. Em vez de eu olhar para o número de moléculas, em termos de uma molécula, 2 moléculas, eu vou olhar em número de mols. Então, 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 para produzir 2 mols de NH3. A partir dessa relação, a gente precisa aqui descobrir quais são as massas molares das substâncias. Por quê? Porque o mol não é uma quantidade muito palpável para a gente. A gente trabalha no dia a dia com massa, É uma variável que é mais usual. A gente usa massa, Quantos gramas de um determinado reagente eu vou reagir com outro para produzir quantos gramas de determinado produto. Então, a gente trabalha mais com massa, a gente não trabalha muito com o mol. Então, a gente vai transformar o mol em massa. E para isso, a gente precisa das massas molares das substâncias, tá? Então, olha só. O nitrogênio tem massa 14. O hidrogênio tem massa 1. Essas informações a gente encontra na tabela periódica, tá? Então, olha só, no caso do N2, pessoal, N2, eu tenho o seguinte, são 2 átomos de nitrogênio e cada nitrogênio vale 14, tem massa 14. Então, 2 vezes 14, 28. 28 gramas por mol, tá? No caso do H2, nós temos aqui, 2 átomos de hidrogênio. Cada hidrogênio tem massa 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, 2 gramas por mol. Então, essa é a massa molar do H2. Tá? E no caso do NH3, eu tenho aqui um átomo de nitrogênio, ele vale 14. E aí nós temos 3 átomos de hidrogênio. Cada hidrogênio tem massa 1. Então, 3 vezes 1 dá 3. Então, 14 mais 3, 17 gramas por mol. Então, aqui nós temos a massa molar do NH3, tá? Eu já fiz um vídeo sobre como que a gente calcula a massa molar com mais detalhes. Então, quem tiver dúvida, é só assistir a esse vídeo, ok? Então, olha só. Aqui eu tenho 1 mol de N2.
E eu estou dizendo que a massa molar do N2 é 28 gramas por mol. Então, ó, 1 vezes 28, então dá 28 gramas aqui. Ok? Aqui nós temos 3 mols de H2. E a massa molar do H2 é 2 gramas por mol. Então, se são 2 gramas para cada mol, 3 mols equivale a 6 gramas. Tá? Então, 3 vezes 2, 6. No caso do NH3, aqui são 2 mols. E aqui nós calculamos a massa molar do NH3 como sendo 17 gramas por mol. Então, se 17 gramas por mol, eu tenho que 2 mols vai dar 34 gramas. Né? 2 vezes 17, 34 gramas. Notem o seguinte, aqui eu tenho nos reagentes 28 gramas de N2 e 6 gramas de H2. E nos produtos eu tenho 34 gramas do NH3. Então, percebam que 28 mais 6 dá 34 gramas. E nos produtos, também 34 gramas. Então, ó, a lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier, está sendo obedecida. Se eu balancear adequadamente a minha equação química, então eu vou ter isso aqui, né? A lei da conservação das massas vai ser obedecida, tá? Então, por isso que é muito importante que eu balanceie a equação adequadamente. Ok, pessoal? Então, eu vou ter aqui a proporção, ó, 28 gramas de N2 reage com 6 gramas de H2 para produzir 34 gramas do NH3, tá? Então, essa é a proporção em massa que eu tenho entre essas substâncias, tá? Da mesma maneira, pessoal, se a gente fosse aqui pensar em outras quantidades, eu poderia pensar da seguinte maneira, ó, já que 28 gramas de N2 reage com 6 gramas de H2 para produzir 34 gramas do NH3, se eu dobrar as quantidades, né, eu continuo satisfazendo, né, todas essas relações. Né? 28 vezes 2, 56. 6 vezes 2, 12. 34 vezes 2, 68. Então, notem que aqui eu também, né, vou obedecer à lei da conservação das massas. Tá? 56 mais 12 deu também 68 gramas. Tá? Então, a mesma quantidade nos produtos é a mesma massa lá no final nos reagentes. Tá certo? Então, olha só. Aqui eu dobrei, né? De 28 foi para 56, de 6 foi para 12, de 34 foi para 68. Tá? Então, se eu reagir 56 gramas de N2 com 12 gramas de H2, eu vou produzir no máximo 68 gramas de NH3. Tá? Essa é a proporção que eu tenho. Tá? Então, a gente parte aqui das massas molares e a gente pode encontrar outras quantidades que a gente vai acabar trabalhando. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Encontre as proporções em massa dos reagentes e produtos envolvidos na reação de combustão completa do metano, CH4. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é escrever a equação química. Tá? Então, aqui eu tenho ó, CH4, que é o reagente, né? Mais o outro reagente, que nesse caso é o O2, porque a gente está falando de uma combustão. Tá? E é uma combustão completa. Então, eu tenho aqui a formação de CO2 e água, tá? Então, aqui eu tenho meus reagentes CH4 e O2 e os meus produtos CO2 e água, ok? Então, nós precisamos agora balancear a minha equação química. Eu não posso fazer contas, tá? Se eu não balancear a equação química. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho um átomo de carbono e um átomo de carbono aqui nos produtos. Então, o carbono já está ok. Aqui eu tenho 4 átomos de hidrogênio nos reagentes, mas nos produtos eu só tenho 2. Então, o que é que eu vou fazer? Colocar coeficiente 2. 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênio nos produtos, 4 hidrogênio nos reagentes. Então, tá ok. E agora a gente vai olhar para o oxigênio. Aqui nos reagentes eu tenho apenas 2, mas nos produtos, aqui eu tenho 2 e aqui 2. Lembrando que esse coeficiente 2 ele vale para a molécula inteira. Então, aqui também tem 2 átomos de oxigênio. Então, no total, eu tenho 2 mais 2, 4 átomos, né, de oxigênio nos produtos. E aqui nos reagentes, apenas 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui por 2. Então, eu vou colocar ali um coeficiente 2. Okay? Então, a minha equação química já está agora
devidamente balanceada, tá? Então, eu posso agora fazer as contas que eu necessitar. Ok, pessoal? Bom, a gente vai encontrar as proporções em massa. Para a gente encontrar as proporções em massas, a gente precisa encontrar as massas molares, tá? Então, olha só. O carbono, pessoal, tem massa 12. O hidrogênio tem massa 1. E o oxigênio tem massa 16. Isso aqui, pessoal, está na tabela periódica, tá? Então, a gente vai fazer essas contas usando dados da tabela periódica. Ou, às vezes, aparece no próprio problema, ok? Então, no caso do CH4, a gente precisa calcular, tá, a massa molar do CH4, tá? Então, vamos lá. CH4. Olhando para o carbono. O carbono, pessoal, ele tem aqui, ó, é um átomo só, né? Então, um átomo vezes a massa, que é 12. Então, 1 vezes 12 dá 12. E no caso do hidrogênio, aqui são 4 átomos. Então, 4 vezes a massa molar do hidrogênio. A massa molar do hidrogênio é 1. Então, vai dar 4. Somando 12 com 4 dá 16. 16 gramas por mol, tá? Então, a massa molar do CH4, 16 gramas por mol, tá? E agora nós vamos calcular para o O2, né? Aqui é bem mais fácil, né? O oxigênio, aqui são 2 átomos, vezes a massa, que é 16. Então, 2 vezes 16, 32 gramas por mol. Ok? Então, essa é a massa molar do O2. Agora, nós precisamos calcular a massa molar do CO2. Tá? Carbono, olhando para o carbono aqui, ó. O carbono, pessoal, aqui nós temos um átomo, então 1 vezes 12, que é a massa dele, né? Dá 12. E aqui o oxigênio, olhando para o oxigênio, são 2 átomos de oxigênio, vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então, 2 vezes 16 dá 32. Então, 12 com 32 dá 44 gramas por mol. Então, a massa molar do CO2, 44 gramas por mol. E agora, no caso da água, tá? Então, vamos aqui olhar para a água. Aqui nós temos átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. O hidrogênio aqui, pessoal, ó, são 2 átomos. 2 átomos de hidrogênio. 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. E o oxigênio é só um átomo. Então, 1 vezes a massa, né, molar do oxigênio, que é 16. 1 vezes 16 dá 16. Somando aqui 2 mais 16, nós vamos encontrar 18 gramas por mol. Então, a massa molar da água é 18 gramas por mol, ok? Agora, pessoal, que nós já temos as nossas massas molares, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho 1 mol de CH4 reagindo com 2 mols de O2 para produzir 1 mol de CO2 e 2 mols de H2O. Tá? Então, aqui ó, fica 1 mol, 2 mols, 1 mol, 2 mols. Então, a gente vai simplesmente fazer a multiplicação aqui. Ó. 1 mol de CH4. Então, a gente sabe que a massa molar é 16 gramas por mol. Então, 1 mol, 16 gramas. Tá? 1 vezes 16 é 16. No caso do O2, aqui são 2 mols. E aqui a gente encontrou que a massa molar é 32 gramas por mol. Então, cada mol, 32 gramas. 2 mols, 64 gramas, né? 2 vezes 32, 64. No caso do CO2, é 1 mol. E aqui eu tenho CO2, 44 gramas por mol. Então, 1 mol, 44 gramas. No caso da água, são 2 mols. E a água, aqui eu tenho que a massa molar é 18 gramas por mol. Então, 2 mols é o dobro. Então, a gente está falando de 36 gramas. Então, percebam que aqui eu tenho o seguinte, ó, 16 gramas de CH4 vão reagir com 64 gramas de O2 para produzir 44 gramas de CO2 mais 36 gramas de água.
tá? E mais uma vez a gente tem que a lei da conservação das massas vai ser obedecida. Aqui nos meus reagentes, ó, eu tenho 16 gramas de CH4 e 64 gramas de O2. Então, 16 com 64, 80 gramas. No caso dos produtos, eu tenho CO2, 44 gramas, e água, 36 gramas, também dando 80 gramas. Então, no total, a gente tem que reagentes e produtos, mesma massa, tá? Então, a gente sempre vai ter isso, tá? Desde que a minha equação química esteja devidamente balanceada, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer esse balanceamento correto, ok? Nesse exemplo 2, nós temos a mesma equação química anterior, tá? Nós temos aqui, ó, CH4 mais 2O2 produzindo CO2 e água, né? Então, nós temos CH4 mais 2O2 dando CO2 mais 2H2O, tá? E o problema está querendo, ó, calcule a massa de gás carbônico, né, que é o CO2, formado na combustão completa de 4 gramas de CH4. Então, a gente já escreveu a equação química, né? A equação química está devidamente balanceada, nós temos aqui os coeficientes estequiométricos, tá certo? Então, nós vamos encontrar as proporções e massas. As proporções e massa são aquelas proporções que nós encontramos a partir das massas molares que a gente tinha no exemplo anterior, tá? Então, ó, no caso do metano, a gente viu que o metano tinha massa 16 gramas. No caso do O2 aqui, dá 64 gramas. No caso do CO2, a gente viu que dá 44 gramas. E no caso da água aqui, ficam 36 gramas. Essa é a proporção já em massa que a gente tem entre todas as substâncias, né? Os reagentes e os produtos, tá certo? Então, aqui eu tenho o seguinte, pessoal. 16 gramas de CH4 vão reagir com 64 gramas de O2 para produzir 44 gramas de CO2 e 36 gramas de H2O. Mas o meu problema, ele quer calcule a massa de gás carbônico, né, de CO2, qual é a massa X, formado na combustão completa de 4 gramas de CH4. Então, eu vou queimar 4 gramas de CH4 e aí eu vou produzir uma massa X de CO2 quando eu queimar esses 4 gramas de CH4, tá? Pessoal, a gente sempre tem aqui uma proporção, né, entre os reagentes e os produtos. Aqui, pessoal, perceba o seguinte, ó, de 16 para 4, a gente está dividindo por 4, tá? Então, de 16 para 4, a gente está dividindo, né? Então, 16 dividido por 4 deu 4. Então, 44 dividido por 4 vai dar 11. Então, o valor aqui de CO2 é 11 gramas, tá? Então, eu encontro essa mesma proporção em todos os reagentes e produtos, tá? Só que, às vezes, não é simples da gente encontrar essa relação. Então, a gente faz a equação bonitinha e resolve, tá? A gente pode tanto fazer por uma proporção quanto por uma regra de 3, tá? Então, eu vou mostrar aqui os dois casos, tá? Então, como que a gente faz a proporção aqui, ó? 16 dividido por 4, tá? É igual a 44 dividido por x, tá? Então, aqui eu tenho uma proporção. Aí, eu faço o quê? Eu multiplico aqui cruzado, tá certo? Então, eu faço, ó, 16 vezes x dá 16x. 4 vezes 44, 176. Isso implica que x é igual a 176 dividido por 16. Então, o meu x é igual a 176 dividido por 16. Isso dá 11 gramas de CO2, tá? Então, essa é a massa do CO2. Mais uma vez repetindo, a gente poderia encontrar aqui só olhando nessa relação, né? Do 16 para 4, eu dividi por 4. Então, do 44, dividindo por 4, eu vou ter o 11. Mas, às vezes, aqui, ó, se eu tivesse, por exemplo, aqui 5 gramas, eu não encontraria essa relação, né, de maneira tão direta. Então, por isso que eu preciso fazer a conta de um modo geral. Então, eu estou ensinando aqui de um modo geral para vocês, tá?
Nesse problema, eu pedi apenas a massa de gás carbônico, tá? Calcule a massa de gás carbônico. Mas eu poderia, por exemplo, querer a massa de O2. Então, eu poderia também calcular, tá? Então, como que a gente calcularia, tá? Olha só o seguinte, eu vou apagar essa parte aqui para a gente poder calcular também essa massa de O2. Então, eu poderia, querer saber aqui qual é a massa de O2 que vai reagir com os 4 gramas do CH4. Então, como que a gente faria? Da mesma maneira, 16 por 4 é igual a 64 por Y. Tá? Então, aí eu também faço a proporção. Tá certo? Então, aqui é só multiplicar cruzado. E aí a gente faz aqui, 16 vezes Y, 16Y. É igual a 4 vezes 64, que vai dar 256. Então, Y é 256 dividido por 16. Então, 256 dividido por 16 dá 16. Então, são 16 gramas de O2. Tá? Então, eu preciso de 16 gramas de O2 para poder reagir com 4 gramas de CH4. Tá certo? Da mesma maneira, eu também poderia aqui querer saber qual é a massa de água que eu vou formar durante essa reação química. Eu posso encontrar do mesmo jeito, tá? É um exercício que é muito parecido. Então, olha só. 16 dividido por 4 é igual a 36 dividido por Z, tá? 16 por 4 é igual a 36 por Z, certo? Então, também vou fazer a regra de 3, ou a proporção, tanto faz, 16 vezes Z dá 16Z, que é igual a 4 vezes 36. 4 vezes 36. Que vai dar aqui, deixa eu olhar, vai dar 144. Então, o Z vai ser sempre 144 dividido por 16. Então, dividindo aqui, nós encontramos 9 gramas de H2O. Tá? Então, essa é a massa de água que é formada nesse caso, quando 4 gramas de CH4 são queimados, numa combustão completa. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer, então, a regra de 3, tá? Então, vamos pensar aqui, 16 gramas de CH4 vai produzir 36 gramas de H2O. Então, eu vou escrever justamente isso, 16 gramas de CH4 reagem para produzir 36 gramas de H2O. Então, 4 gramas de CH4 vai produzir Z gramas de H2O, tá? Então, a gente pode fazer essa regra de 3. Se 16 gramas de CH4 vai produzir 36 gramas de H2O, então 4 gramas de CH4 vai produzir quantos gramas de H2O? Aí um valor, uma variável Z, que é o que a gente vai encontrar. Aí a gente só multiplica cruzado do mesmo jeito que a gente fez, no caso da proporção. 16 vezes Z, 16Z, igual a 4 vezes 36, vai dar 144. Então, Z é igual a 144 dividido por 16, isso dá 9 gramas de H2O, tá? 9 gramas de água. Então, é a mesma maneira como você faz nos outros exemplos, no caso da proporção. A maneira é praticamente a mesma, a gente vai só multiplicar cruzado, tá? Aí você pode fazer de um jeito ou do outro, da maneira que você achar mais conveniente, ok? E agora nós vamos ver um outro exemplo, só que eu vou usar a mesma equação, só que eu vou usar novos valores. Aqui diz, calcule a massa do metano que deve ser queimada para produzir 50 gramas de água. No outro problema, eu tinha a massa do metano e queria saber qual era a massa do CO2. Agora, eu vou te dar a massa de água que vai ser produzida, Eu quero produzir 50 gramas de água e para isso eu quero saber quanto que eu vou queimar do metano, tá? Então, a gente vai usar os dados, que a gente tinha anteriormente. No caso aqui,
era CH4 mais 2O2, produzindo CO2 mais 2H2O. E a gente tinha também as massas, né, as proporções em massa dessas substâncias. Aqui era 16 gramas, aqui era 64 gramas, aqui 44 gramas e aqui 36 gramas. Tá? Então, essa era a proporção em massa dessas substâncias. E aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, qual a massa do CH4, né, qual é a massa X, que deve ser queimada para produzir 50 gramas de H2O. Então, aí agora eu vou fazer a proporção, ou a regra de 3, para encontrar isso. Então, ó, 16 dividido por X é igual a 36 dividido por 50. Então, a gente multiplica cruzado, né? Então, ó, x vezes 36 dá 36x, igual a 16 vezes 50, que vai dar 800. Então, x é igual a 800 dividido por 36. Então, se eu dividir 800 por 36, eu vou encontrar, pessoal, aproximadamente 22,2 gramas de CH4, tá? Então, isso significa que eu vou ter que queimar aproximadamente 22,2 gramas de CH4 para que eu possa produzir 50 gramas de água, certo? Então, se a gente quisesse aqui encontrar a massa do O2 ou a massa do CO2, a gente faria da mesma maneira, tá? O exercício aqui é bem simples, ok?